Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Que você esteja sendo abençoado de todas as formas, por todos os lados. Que tudo que é seu seja abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Como é que está sendo sua semana, o seu dia, sua semana que se iniciou hoje e mais uma vez estamos aí terminando, praticamente já terminando o mês de fevereiro. O ano está passando rápido, né? E como estão sendo as coisas para você? Como é que está sendo tudo? Eu espero que tudo esteja sendo abençoado para você. É o que eu desejo com sinceridade para a sua vida. As bênçãos, as portas dos céus abertas sobre você, as oportunidades estejam sendo abertas para você, que os seus planos estejam sendo abençoados. É o que eu desejo. Sinceramente, é o que eu desejo a você. Hoje eu queria falar com você sobre 10 promessas que Deus faz na sua palavra para todo aquele que se achega a Ele, para todo aquele que entrega a sua vida a Ele, para todo aquele que resolve seguir os princípios que estão na palavra de Deus, para todo aquele que resolve viver de acordo com aquilo que Deus coloca em sua palavra e nos ensina. Deus nos faz 10 promessas para que a nossa vida vá bem. 10 promessas de que Ele estará fazendo com que a nossa vida esteja correndo bem. E eu queria conversar com você e te mostrar essas 10 promessas dentro da palavra de Deus. E eu queria começar no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, aonde a primeira promessa que Deus nos faz é a promessa da salvação. Quando você resolve se arrepender dos seus pecados e você resolve aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pagando o preço pelos seus pecados, Deus nos faz a promessa de salvação. E em 1 João, no capítulo 2, versículo 25, nós lemos assim: E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, a salvação e a vida eterna. Essa é a primeira promessa que Deus nos faz. Quando nós resolvemos ter uma intimidade com Deus, buscar um relacionamento íntimo com Deus, nós temos acesso a essas promessas. A segunda promessa que Deus nos faz e que nós podemos encontrar em sua palavra é a promessa de termos uma vida plena. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, nós lemos assim: O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou em outra versão nós também lemos: e a tenham em abundância. Uma vida plena, uma vida abundante.
uma vida próspera. Não essa prosperidade que é pregada hoje nos púlpitos das igrejas, não. O conceito de prosperidade da Bíblia, o conceito de vida plena na Bíblia, é que nós tenhamos o suficiente de todas as coisas. Esse é o conceito de prosperidade da Bíblia. Não é que nós tenhamos muito de uma coisa só, mas que nós tenhamos o suficiente de todas as coisas. Suficiente na área financeira, suficiente na área emocional, o suficiente na área sentimental, o suficiente na área da saúde. Se nós tivermos o suficiente de uma forma que nós não tenhamos falta de nada, nós somos prósperos. Esse é o conceito de prosperidade. E nós também precisamos lembrar que quando nós falamos em vida plena, Deus está nos dando uma vida plena para que nós tenhamos e possamos compartilhar com outros. Nós precisamos lembrar que Jesus transforma os 10 mandamentos do Antigo Testamento em 2 mandamentos no Novo Testamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Não ter outro Deus diante de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a nossa prosperidade, a nossa vida plena, a nossa vida abundante, ela implica em compartilhar com os necessitados aquilo que nós temos. A terceira promessa que Deus nos faz, a partir do momento que nós passamos a ter uma intimidade com Ele, a buscar uma vida de relacionamento com Ele, é que Ele nos dará o Espírito Santo. Ele nos dará o fiel Consolador, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Na realidade, a partir desse momento, nós passamos a ter 2 intercessores: Jesus, que intercede por nós, e o Espírito Santo, que intercede também por nós junto ao Pai. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, nós lemos assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Essa é a terceira promessa que Deus nos faz. Jesus, ele nos fala que ele precisava morrer e ir para o Pai, e só assim o Espírito Santo viria e estaria conosco aqui na terra. Quando nós buscamos um relacionamento verdadeiro com Deus, nós passamos a ser cheios do poder do Espírito Santo. E quando nós temos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, os sinais, as maravilhas, as curas, os milagres, eles nos seguem por todos os lugares aonde nós vamos fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus em sua plenitude, nós precisamos estar cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo. Sempre no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E cheios do poder do Espírito Santo. A quarta promessa que Deus nos faz, a quarta promessa que Jesus nos faz, é que Ele nos daria paz. Em nossa vida, nós teremos paz. No livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, nós lemos assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Deus, através de Jesus, nos promete que nós teremos paz. Nós vamos passar por tribulações, mas nós vamos ter paz. Nós vamos ter paz por quê? Porque Jesus já venceu aquelas tribulações. Nós temos que lembrar que Jesus, quando esteve nesse mundo, quando Jesus veio a esse mundo cumprir o seu ministério, ele passou por todas as tribulações, por todas as tentações. A palavra de Deus diz que ele era homem sujeito a todas as paixões que nós somos sujeitos. E em todas elas, ele venceu. Ele não pecou. Ele passou por todas elas, nos mostrando que é possível passar pelas tentações do inimigo nesse mundo e vencê-las e viver uma vida de paz. A quinta promessa que nós vemos que Deus nos faz é que nós teríamos na nossa vida, buscando em Deus uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, nós teríamos a nossa provisão diária. Nada nos faltaria. E nós podemos ver isso desde o tempo em que o povo de Israel sai do Egito e passa 40 anos vagando pelo deserto. Deus mandava o maná dos céus e eles não tinham fome. Deus mandava as codornizes pela tarde e eles não tinham fome. Deus mandava a nuvem de manhã cobrindo eles e eles não tinham calor. Deus mandou a coluna de fogo à noite e eles não tinham frio. A palavra de Deus nos diz que as suas vestes não se envelheceram, as suas sandálias não se gastaram. Ou seja, eles tinham provisão diária. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 33, nós lemos assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça verdadeiramente, não colocando as nossas coisas, as nossas justiças, não colocando aquilo que nós achamos justo, mas sim o que Deus tem como justo, todas essas coisas, o que comer, o que vestir, todas essas coisas nos são acrescentadas. Deus se interessa por cada parte de nossa vida. Cada parte, cada detalhe, Deus vê. Quando nós pegamos e lemos a palavra de Deus, nós podemos ver que Deus se interessa por cada coisa, cada detalhe da nossa vida. A sexta promessa que Deus nos faz está no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 10, aonde nós lemos assim: nenhum mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa tenda. Deus nos promete proteção. A palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus nos diz que Deus nos guarda e nos esconde debaixo de suas asas. E ali nós estamos seguros. Deus nos promete proteção. Quando nós temos uma intimidade, um relacionamento com Deus,
nós temos acesso a todas essas promessas. Mas, eu volto a dizer, nós precisamos ter esse relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos ter a nossa fé firmada e arraigada naquilo que Deus diz para nós, naquilo que Deus deu, naquilo que Deus é para nós. Não apenas naquilo que Deus pode fazer por nós, mas naquilo que Deus é para nós. Você já tem entregue a sua vida para Deus? Você já tem buscado um relacionamento com Deus verdadeiro? Hoje eu gostaria que você anotasse esses versículos que estão aqui do lado, e que você possa lê-los depois de ouvir essa palavra e possa guardar e meditar sobre eles. A sétima promessa que Deus nos faz é que Ele nos dará sabedoria. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Um dos personagens mais sábios que houve na Bíblia, que é Salomão, o rei para quem Deus deu mais sabedoria que qualquer outro rei. Ele diz que a coisa mais imprescindível que nós devemos buscar em Deus é sabedoria. O resto tudo é vaidade, mas a sabedoria é o mais imprescindível e o mais necessário, porque com sabedoria nós sabemos exatamente como buscar a Deus, e em Deus nós temos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. A oitava promessa que Deus nos faz, e você vê que só em oitavo lugar é que Deus nos promete a tão sonhada e falada prosperidade. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, nós lemos assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus nos promete que se nós andarmos com Ele, nós seremos prósperos. E aqui, mais uma vez, eu volto a afirmar o conceito de prosperidade da Bíblia. Prosperidade na Bíblia não tem a ver com dinheiro. Prosperidade na Bíblia tem a ver com uma vida completa, uma vida plena. Você ter o suficiente de todas as coisas, e não somente prosperidade financeira. Porque o dinheiro não nos leva para muitas coisas, para muitos lugares ou para muitas conquistas. Existem coisas mais primordiais do que o dinheiro. O dinheiro é muito importante, lógico, nós sabemos disso. Mas existem outras coisas que são mais importantes que o dinheiro. Como eu já falei, a prosperidade, no conceito bíblico, ela tem a ver com ter o suficiente de tudo, e não um pouco, e não muito de uma coisa só. Se você tem muito dinheiro, mas não tem saúde, esse dinheiro de nada te vale. Se você tem muito dinheiro, mas não tem sabedoria, esse dinheiro de nada te vale.
Então nós precisamos entender que o conceito bíblico de prosperidade não tem a ver com dinheiro, e sim com a plenitude, uma vida plena em Deus. A nona promessa que Deus nos dá é um coração novo. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, nós lemos assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. O que significa quando Deus diz que tirará de nós um coração de pedra e colocará no lugar um coração de carne? Hoje em dia nós vemos uma humanidade com um coração muito endurecido, um coração muito egoísta, que busca só os seus próprios interesses, que não vê o seu próximo, que não vê a necessidade do outro. E Deus aqui nos diz que nos tornará mais humanos. É isso que Deus quer dizer quando Ele diz que nos trocará o coração de pedra por um coração de carne. Ele nos tornará mais humanos. Ele nos tornará mais sensíveis aos nossos próximos, aqueles que estão perto de nós e também têm necessidades. É isso que Deus quer dizer, que nos dará um novo coração. E por último, Deus nos faz uma 10ª promessa, aonde Ele diz no livro de Salmos, no capítulo 89, no versículo 34, aonde Ele fala assim: Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Ou seja, a última promessa que Deus nos faz é que Ele não muda. A sua palavra não muda e ela prevalecerá, aconteça o que acontecer. E eu queria terminar esse vídeo dizendo para você, afirmando para mim mesmo: Deus continua no controle de tudo. Não se engane. Não ache nesses tempos, nesse momento que nós estamos passando, não ache você que Deus perdeu o controle da situação. Não. Tudo está acontecendo de acordo com aquilo que é os planos de Deus. Por mais que a gente não acredite, por mais que a gente ache que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que as coisas estão ficando muito ruins, nós estamos vendo terremotos incríveis, nós estamos vendo chuvas no Brasil agora, no litoral de São Paulo, lá no litoral de Santa Catarina, chuvas muito fortes, alagamentos, pessoas morrendo. Não se engane, as coisas estão no controle e nas mãos de Deus. Por mais que você não acredite, por mais que você ache que Deus nos esqueceu ou nos abandonou, isso é uma mentira do diabo. Não acredite nisso. Deus continua no controle. E Ele diz a você: não temas. Não temas. Eu estou no controle de tudo. Deus hoje diz para você: eu continuo sendo o seu Deus. A sua vida continua nas palmas das minhas mãos. Está sobre o meu controle. Deus te diz isso hoje. E eu quero te pedir que você se agarre nessas afirmações de Deus, nessas promessas de Deus, e busque firmemente. Não deixe que a sua fé morra. Não deixe de forma alguma que o diabo consiga te fazer esmorecer, te fazer desistir, te fazer olhar para trás. Porque os ataques vêm,
Eles são fortes. Vem contra mim, vem contra você, vem contra qualquer um. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero te deixar essa palavra hoje. Por mais difícil que você esteja vendo a sua vida, eu quero te dizer, aguente firme, para que no final de tudo, nós possamos fazer igual o apóstolo Paulo, aonde ele diz, perto da sua morte, combati o bom combate, percorri a carreira, fortaleci e mantive a minha fé. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que você e Deus é maioria. Não desista. Não permita que a sua fé esmoreça. Não permita que o diabo te engane, que você é derrotado, que você não consegue, que você não dá conta. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O infinito, grandioso e maravilhoso amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Dê o seu like, assine o canal se você quiser, deixe aqui os seus comentários, me diga o que você acha desse vídeo. E mais importante que tudo, seja um missionário de Deus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus contatos, nas suas redes sociais. Faça com que a palavra de Deus chegue em todos os lugares. Aonde quer que você tenha uma pessoa conhecida, envie esse contato, esse vídeo para ela. E que ela possa ouvir a palavra de Deus também, da mesma forma como esse vídeo chegou até você. Abreijos para você e até o próximo vídeo.